Bom, então vamos ver os organismos. O exemplo que eu trouxe aqui é do litoral do nosso estado de São Paulo, em costões, então, do litoral de São Paulo. O que a gente pode encontrar? Então, o supralitoral, não só em São Paulo, mas em todo lugar, ele vai ser ocupado por algas azuis, que são as cianofícias, ou por líquens. Existem algas cianofícias em simbiose com esses líquens. Então, elas estão na realidade, vocês vão me perguntar, mas por que tem alga, professora, num lugar que não tem água? Está lá no líquen, junto com o líquen, fazendo esse conjunto, essa simbiose. Porque as cianofícias são algas azuis que respiram nitrogênio do ar. Então, elas conseguem fixar o nitrogênio do ar, não o oxigênio como todas as algas, para fazer sua fotossíntese. Então, essa adaptação fez com que ela pudesse habitar em zonas onde outras algas não conseguiam habitar. E por que ela vive tão aí para cima, numa zona de borrifos eventuais? Porque ela está protegida nos líquens que conseguem retirar umidade suficiente do ar e conseguem então deixar o ambiente mais úmido do que seria se não tivesse a alga associada naquele ponto, né? Essa zona do supralitoral ainda, geralmente ela é pouco invadida pelo gastrópode, a equinolitorina lineolata. Existe a litorina em vários locais, mas aqui onde a gente chamava de litorina foi visto que é um outro gênero próximo chamado equinolitorina, que é a nossa famosa litorina encontrada facilmente nos costões, né? Então, no supralitoral elas conseguem chegar, mas aqui no litoral do estado de São Paulo, dificilmente ela vai até a faixa do supralitoral. Ela está mais concentrada na parte baixa do supralitoral, porque geralmente são costões muito abruptos. E, como eu falei, na parte mais alta do supralitoral vão ocorrer os líquens. Então, aqui a gente tem dois tipos de litorina, na realidade, que ocorrem no supralitoral. A litorina flava, que é uma litorina amarelinha, que consegue descer mais para baixo, e a litorina lineolata, que é essa rajadinha escura, que consegue ficar mais alto no costão. Então, mesmo entre as litorinas, existe uma diferença de ocupação do ambiente. Bom, no médio litoral, que eu falei que são as zonas das cracas. Então, aí a gente vai poder ter ocupação de litorina também, então principalmente a litorina flava vai conseguir andar nesse médio litoral, se deslocar nesse médio litoral, mas existe uma divisão que é notada em toda a costa, que existe uma faixa mais superior, mais seca ao longo do ano, e uma faixa média inferior. Nessa mais seca é ocupada por uma craca pequenininha chamada quitâmalos, que dava aquela cor escura, né? Acinzentada, às vezes escura, às vezes acinzentada naquele costão. E na faixa médio e inferior, a gente vai ter a craca tetraclita estalactífera, que é mais clara ainda, é quase branquinha. Então, nessa faixa, a gente já vai ter, como ela é mais úmida um pouco, já vai ter associação em vários costões com mitilídeos, que são os braquidontes e o mexilhão perna-perna. Quando eles aparecem, geralmente é porque o costão é mais batido, porque eles aguentam, eles têm adaptações para viver em locais mais batidos. Também é comum a existência de algas, já nessa faixa média do litoral. Só que são algas, geralmente, com estrutura calcária, né? Então, são algas que têm um espessamento, não são algas delicadas, porque elas podem receber impacto da onda ainda forte quando a maré sobe, e elas podem se quebrar. Pode ocorrer também o bivalve Isognomon bicolor, que é aquele bivalve invasor, que está em tudo quanto é lugar da costa brasileira. Existem também uma variedade de caranguejos do gênero Pachygrapsus, que são aqueles caranguejos chatinhos, pequenininhos, geralmente associados com as pedras que ficam soltas, muitas vezes, ali na base do médio litoral. E uma grande quantidade de gastrópodes predadores. São indivíduos que então vão sair geralmente durante a noite e vão caçar outros organismos menores, né? Existem também herbívoros, como os gastrópodes fissurella, colisella,
são todos herbívoros. Então, os gastrópodes estão muito bem representados no costão, no médio litoral, tanto através de espécies predadoras quanto de espécies pastadoras, herbívoras, porque aí já tem um filme de algas que consegue crescer devido a ser uma zona mais úmida. Existem cracas também. Eu não falei que o médio litoral é a zona das cracas? Então, essa parte mais baixa do médio litoral vai poder permitir com que a cracas maiores do gênero Semibalanos, que antigamente era Balanos e hoje é Semibalanos, então essas cracas são grandes, muitas vezes da ordem de uns 5 centímetros, elas consigam viver. Então, se vocês perceberem que eu estou mostrando aqui, mesmo no médio litoral, na faixa das cracas, não é à toa que ele é chamado faixa das cracas. A gente tem uma divisão de 3 espécies de cracas nessa região. Na parte mais superior, a gente tem uma bem pequenininha, que é o Ctâmelos. Na parte média, a gente vai ter um vulcãozinho maiorzinho e rajadinho assim, ó. Que é a Tetraclita. E na parte inferior do médio litoral, já passando e inclusive colonizando também o infralitoral, a gente vai ter uma craca maior, com plaquinhas, geralmente rosa, elas são rosadas. São placas calcárias de espessamento que ela tem ao longo do seu corpo. Então, essa daqui é o Semibalanos. Então, veja, mesmo dentro dos crustáceos, cracas, que tem uma adaptação bastante grande que a gente já vai ver para aguentar a dissecação e ficar expostas ao ar, existe uma competição em algum ponto na fixação larval nesse ambiente e a preferência de espécies por determinadas condições que, mesmo dentro do médio litoral, podem ser diferenciadas. Então, a gente é chamada de zona de cracas exatamente por essa característica. Por permitir que as cracas tenham uma escolha de um ambiente mais adequado para as diversas espécies poderem viver. Então, são organismos que aguentam uma exposição média ao ar durante as 24 horas do dia. E em praias, onde que são muito abrigadas, que tem uma circulação menor, um hidrodinamismo menor, e consegue haver muito material em suspensão, principalmente grãos pequenos de areia, então existe uma competência da água ainda para transportar areia, a gente vai ter bancos do poliqueta chamado Phragmatopoma. Eu não sei se vocês já viram, mas na praia, muitas vezes, do lado de um costão, existem concreções, né, de altura mais ou menos até de 1 metro, às vezes até maior. Desses poliquetas, cada buraquinho desse é uma abertura de um tubo. Então, eles vão conseguindo tirar essa areia que está ainda em suspensão, são grãos finos, então a praia não é muito batida, porque senão quebraria esses blocos, eles não conseguiriam construir, e vivem dentro desses tubos, na zona entre marés, retirando material em suspensão, filtrando pelos tentáculos, né? São animais sésseis. Passamos então ao ambiente da franja do infralitoral. Então é o que eu falei para vocês, que está pouco submetido ao ambiente aéreo, poucas horas do dia, e vai então permitir com que haja um crescimento muito grande de algas, principalmente de algas pardas, como sargassum, por exemplo. Então são frondes que já começam a ter alguns centímetros de comprimento, não são mais aquelas algas calcárias, baixinhas, que podem aguentar, suportar o impacto das ondas, mas são algas mais frondosas, que já estão num ambiente um pouco mais protegido de impacto, né?
Então recebe impacto, mas o impacto é menos tempo de impacto ao longo do dia. Então elas conseguem já ter um certo crescimento e muitas vezes em terem vesículas de flutuação na hora que a onda vai subindo para elas se manterem na superfície, elas não afundarem. Além disso, é uma faixa de grande diversidade, a gente vai ter uma grande quantidade de ouriços, são animais pastadores que estão se aproveitando então das algas que crescem muito, né, na presença de luz e de substrato duro, e de predadores importantes, como por exemplo as estrelas do mar, né, que são carnívoros que muitas vezes limitam o tamanho de populações dessa região. Mas essa zonação, estudada pelo Stephenson ao longo do mundo, né, que mostrou isso tudo que eu estou contando para vocês, os fatores que são importantes de ser considerado, a influência das marés, a formação das zonas, a identificação dessas zonas com organismos característicos. Eles viram tudo isso, mas eles não explicaram por que essa zonação ocorre. O que acontece nesses lugares, além desses fatores, para ela ocorrer? Será que esses fatores são determinantes, integralmente determinantes para que ocorra a zonação? Quais seriam as causas da zonação? Ela ocorre porque simplesmente os organismos se dispõem naquelas faixas de acordo com a capacidade que eles têm de suportar a dissecação, o aumento de temperatura, os níveis baixos de O2 dissolvido, né, porque agora eles vão estar expostos ao ar, e o estresse mecânico provocado pelas ondas. Então, isso tudo dão condições específicas para que os animais que conseguem sobreviver face a essas características todas ambientais, eles consigam desenvolver capacidade, tanto física quanto fisiológica, para poder suportar esses fatores principais. Bom, então, no limite superior, a gente vai ver que geralmente a distribuição das espécies ela vai ser condicionada pelo seu limite de tolerância fisiológica, a temperatura e a perda de água. Não só a temperatura e a perda de água, mas a variação que ocorre de temperatura e ao tempo que ele fica sem água e com água, né? Então, quanto que ele demora para perder e para reabsorver essa água. E os problemas do limite inferior é de caráter diferente, não é mais tanto físico como é no limite superior. Os limites são de caráter biológico, de interação entre as espécies. Ou seja, eles vão ter que se enfrentar às espécies competidoras, já que a diversidade aumenta, ou espécies predadoras, né? Então a competição por espaço vai ser muito grande e a predação também vai ser muito grande devido ao aumento dessa diversidade. Bom, quando a maré está baixa, os organismos que estão vivendo no costão, expostos então ao aquecimento, eles estão associado ao aquecimento está o fator de secação. Eles vão perder água e vão ficar secos. Como eles são geralmente pequenos, o aquecimento é muito rápido, então as adaptações têm que vir no sentido de evitar esse estresse térmico. Os fluidos do corpo se tornando muito quente, eles vão então perder as suas funções fisiológicas, geralmente ligada à estabilidade das proteínas. Então as proteínas se degeneram, elas não podem mais fazer os processos metabólicos em que elas participam, né? Então, nos casos mais drásticos, o animal pode realmente secar e morrer. Além disso, o estresse mecânico vai ter um efeito imediato e físico de esmagar o indivíduo na hora que a onda bate, e de arrancar o indivíduo se ele não estiver bem fixado. Então, com isso, os organismos que conseguem se fixar e que conseguem viver nesse local, eles têm que ter mecanismos de poder se prender firmemente num local. Outro estresse mecânico importante é causado pelo gelo. Então, não aqui que a gente não tem gelo, mas em locais de latitudes altas, onde se forma gelo no costão e na praia, esses blocos de gelo ou os icebergs, quando atingem o costão, podem causar uma mortalidade muito grande dos indivíduos por congelamento. Bom, esses
estresse mecânico é importante, mas outro fator importante que existe na zona entre marés, que os organismos também têm que enfrentar, é o estresse salino, é a mudança de salinidade. Aí a gente pensa assim, puxa, mas tem mudança de salinidade? Não é a água do mar que está sempre batendo com aquela salinidade alta, né, de água marinha? Não, mas a gente tem que considerar que existe, primeiro, proximidade muitas vezes de rios, que podem ter uma vazão sazonal diferenciada. Então, no verão chove mais, esses rios podem aumentar e o impacto sobre o costão pode se fazer sentir mais intensamente numa época do que em outra. E, além disso, também tem a chuva, que costuma cair em épocas diferenciadas ao longo do ano com maior intensidade, né? Aqui na nossa região, região tropical, nos costões aqui do litoral norte nosso, do estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a Serra do Mar muito próxima da praia, da costa. E isso faz com que essa floresta tropical modifique e aumente o regime de chuva, principalmente durante o verão, né? Além disso, além desse estresse salino imediato, na hora ali que acontece o fenômeno de diminuição de salinidade, existem ainda subambientes no costão formados pelas poças de maré. Então, o que são as poças de maré? Poças de maré nada mais são do que escavações existentes no costão, né, que foram então feitas ao longo do tempo, apareceram ali no costão e elas vão então estar expostas diariamente àquele regime do entre marés. Então existem organismos que são adaptados a viver em ambientes mais salinos ainda, né, do que organismos fora das poças. Então, a salinidade é importante nas poças e a temperatura também, porque a temperatura, quando ela aumenta durante o dia, naquela pequena porção de água que foi represada ali, ela também, além de influenciar a salinidade, ela vai influenciar na taxa de oxigênio, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a salinidade, vai diminuir o oxigênio disponível para os organismos. Além disso, esse oxigênio diminuído vai ser utilizado pelos organismos, então ele está sendo consumido e não está sendo reposto pelo aporte de água, né? Então é um ambiente mais estressante dentro do ambiente estressante do entre marés. Então, nesse esquema aqui, eu procurei trazer para vocês 3 situações que podem ser encontradas de poça ao longo do gradiente entre marés, né? Então, vamos considerar, por exemplo, uma poça que esteja no nível bem alto do supralitoral, uma poça que esteja no médio litoral e uma poça que esteja bem aqui embaixo do infralitoral, já com pouco comprometimento quanto a ficar exposto muito tempo à água, então, ao ar. Então, são poças localizadas diferencialmente. Então, o que é importante a gente considerar quando pensa nesses corpos de água? Além do posicionamento em relação ao nível das marés, tem que ser considerado o tamanho da poça, se é um corpo de água pequeno, se é uma poça grande, né? Então, o ambiente, além disso, ele pode ser, se for pequeno ou grande, ele se torna mais instável, se for muito pequeno, ou mais estável, se contiver uma quantidade maior de água, né? E a profundidade também é importante, claro, ligada ao tamanho, porque quanto mais profunda, maior é a quantidade de água, maior a estabilidade que os organismos podem ter nessa água represada. Então, o que acontece naquela poça que está mais para cima, no supralitoral, que é pequenininha, que é o que geralmente acontece, né? A gente tem na parte alta do litoral pequenas escavações que podem receber água e represar essa água. Então, elas vão sofrer maiores mudanças na água, na temperatura, na quantidade de oxigênio, durante a exposição ao ar. E na poça 3, que é a poça que está mais para baixo, que é mais escavada, tem um tamanho maior, está mais protegida quanto a não ficar tão exposta ao ar, né, muito tempo exposta ao ar, então ela vai abrigar uma maior diversidade de organismos, é um ambiente menos estressante do que esse aqui em cima, que muitas vezes pode nem ter organismo nenhum. Dependendo da situação, nada pode colonizar um ambiente assim tão extremo dentro de um ambiente extremo. Bom, e aí os organismos então têm que apresentar adaptações para que eles consigam se distribuir nessa região e se distribuir naquelas faixas, né? Conforme a gente viu.
Então, a primeira grande problema, né, que teve que ser solucionado durante a evolução, dentro dessas espécies que conseguiram colonizar o ambiente intermareal, é a perda de água. Então, são organismos de origem marinha. Isso é importante a gente pensar. Então, eles estão lá, mas as espécies ancestrais eram espécies totalmente marinhas, que nunca ficavam descobertas da água. Então, é a colonização de um ambiente que tende a ser aéreo. Então, eles estão saindo da água e algumas espécies estão passando para o ambiente terrestre, mas são espécies aquáticas, basicamente, e derivadas quer dizer, são espécies de origem marinha. Então, o que uma espécie de origem marinha tem que ter para poder viver num ambiente que está exposto ao ar algumas horas ao dia? Ou elas evitam perder água, ou elas vão diminuir a perda de água. Então, isso acontece porque elas vão, de toda forma, perder água e podem desidratar, né? As espécies, por exemplo, vágeis, como caranguejos, etc., eles têm vantagem sobre aquelas espécies que são presas, que são a maioria delas que habitam aquelas faixas do costão. Todo mundo é preso, eu falei para vocês, através de apressório, cimento, o que quer que seja. Então, aquelas são espécies sésseis, mas a gente tem espécies vágeis também vivendo junto com as sésseis, como os caranguejos, paquigrápsios, que é muito comum nessa área. Mas eles têm uma vantagem enorme sobre as sésseis porque eles conseguem se movimentar. Então, o que eles fazem? Eles fogem da perda de água, eles fogem do ambiente seco. Mas as sésseis não têm essa vantagem, né? Então, elas têm que viver ou entre as cracas ou em fendas, por exemplo, espécies sésseis, mas que são delicadas, tá? Que não são encouraçadas. As anêmonas são espécies que têm um tecido delicado, têm tentáculos que elas têm que abrir para se alimentar, né? Então, essas espécies sésseis, mas que são mais delicadas e que conseguem sobreviver na zona entre marés, o que elas têm de adaptação é que elas escolheram, né? Escolheram, entre aspas, a evolução levou a que essas espécies vivessem em locais mais protegidos, mais úmidos, como entre cracas, formando um ambiente na base das cracas mais úmido, entre as fendas do costão, né? Elas podem, muitas anêmonas conseguem se revestir de fragmentos de concha, então elas formam como que uma proteção para evitar a perda direta do seu epitélio, né? A perda celular da água para o ambiente, então elas se cobrem com conchas. E ainda elas têm o mecanismo de fechar os tentáculos para diminuir a quantidade de tecido exposto à dissecação durante a maré baixa. Então elas põem esses tentáculos para dentro, não se alimentam durante a maré baixa e elas então diminuem a sua superfície corporal que fica em contato com o ar. Então, nesse esqueminha aqui, a gente tem a insolação, né? Então, o sol chegando, batendo diretamente nos organismos, e a gente tem, então, uma zonação baseada nesse poder de perder menos água. Então, na parte alta, mais alta, a gente teria os mexilhões que ficam sempre fechados durante a maré alta, mesmo que essa maré alta dure muito tempo, 3/4 do tempo, por exemplo, no supralitoral, aquele local fica sem água. E os bichinhos vivem ali fechados. Como que eles ficam tanto tempo fechados sem ter a água banhando? É porque eles têm mecanismo de fechamento eficiente de concha, uma concha muito dura, calcária dura, e a capacidade de, quando são umedecidos, quando a água consegue borrifar ou a água vem através de spray e a água cobre, quando a maré sobe e cobre esses bancos, eles o quê? A concha imediatamente abre e esses mexilhões então põem os tentáculos para fora e filtram o alimento e respiram. E quando essa maré, poucas horas depois, abaixa, eles fecham, utilizam a água represada dentro da sua concha para poder fazer os seus processos metabólicos e excretar o resultado desses processos metabólicos. Quando a concha se abre, essas fezes e outro material, então, é colocado para fora. Então, com esse mecanismo e com essa capacidade de reter uma quantidade adequada de água dentro do corpo, né, dentro da concha,
e fechar hermeticamente essa concha, essa espécie criou um ambiente que pode ficar exposto ao ar e à insolação muitas horas ao longo do dia. Existem adaptações que tanto são estruturais, a gente até já falou delas, algumas, como são de comportamento. O animal consegue mudar o seu comportamento em face às marés, à chegada e à saída das marés. Então vamos falar primeiro das cracas, né? Que as cracas são a rainha, as espécies que são as rainhas dominam a região entre marés, né? Então o mecanismo que elas têm é de fechar a carapaça. Essa carapaça é impermeável, feito por placas calcárias que se solidificam ao redor do corpo e, além disso, na parte que saem os tentáculos para fora, elas têm duas placas calcárias que se fecham através de uma musculatura muito forte quando vem, então, a zona entre marés. E à medida que elas se situam mais alto, aquelas espécies, por exemplo, quitâmalos, que fica bem alto na rocha, ou seja, ficam muitas horas expostas ao ar, à dissecação, elas são baixinhas, elas são o mais possível achatadas e pequenas para poder fazer o quê? Diminuir o impacto das ondas sobre elas, porque na hora que vem com a força da onda, pode esmagar. Se vocês partirem uma craca, se lembrarem de uma craca, vocês vão ver que a concha é uma concha tremendamente espessa e tem mais uma adaptação nessa concha. Não é uma parede calcária simples, é um calcário que possui canalículos, né? Então eles possuem canaizinhos de ar aqui dentro que dá então uma estrutura muito rígida desse calcário e elas dão uma sustentação e uma certa flexibilidade, uma distância, um isolamento maior em relação ao meio externo, né? Então o animal que fica aqui dentro, o corpo do animal, ele fica mais protegido por essa estrutura, dessa forma da disposição das lâminas calcárias, né? Então não é à toa que as cracas conseguem viver aí. E à medida que elas estão mais alto no costão, elas se tornam menores, menor superfície de impacto e mais baixinhas, também para diminuir o impacto, né, das ondas e não serem esmagadas. Outros animais, como os gastrópodes, os litorinídeos, que conseguem viver bem alto na rocha, eles têm um opérculo, né, que fecha a parte de baixo, então, da concha. Então o animal puxa o pé e se fecha através desse opérculo, que é calcário, é como se fosse uma tampinha que fica na base do pé, e na hora que ele puxa isso para dentro durante a maré baixa, ele fica hermeticamente fechado lá dentro com a água que conseguiu entrar e ser aprisionada para os seus processos metabólicos essenciais, né? Além disso, os patelídeos, eles conseguem quando eles se deslocam, eles vão produzindo na rocha uma cicatriz, ou seja, eles vão corroendo a rocha através de muco ou erodindo mesmo essa rocha. Então, com esse deslocamento, ele vai o quê? Encaixando um pouquinho a base da concha, de tal forma que na hora que ele fica exposto ao ar, ele fica presinho ali, ele não fica solto, ele não pode ser carregado por uma lufada de vento, por exemplo, que aconteça lá. Então, eles se encaixam e quando, então, vem a maré alta, eles saem para se alimentar por pastagem. Eles vão raspando aquele filme de microalgas e de bactérias que reveste o costão. Os mexilhões, né, a gente já falou, e as ostras também fecham a sua concha de uma forma muito apertada por uma musculatura transversal e longitudinal que faz com que as conchas fiquem herméticas, então hermeticamente fechadas. Então elas não se abrem mesmo durante muitos períodos, longos períodos de fechadas, né, de fechamento. E as anêmonas e os hidroides, os hidrozoários, que são organismos geralmente delicados, característicos das zonas mais baixas do litoral, mas quando eles vivem no médio litoral, eles se revestem também por muco, além de poder se revestir por aquelas conchinhas que eu falei para vocês, além deles inverterem os tentáculos, eles ainda podem ter uma camada de muco que eles vão produzindo e naquele período, então, uma espécie de um isolamento que eles têm em relação ao ambiente, né? Para evitar, então, essa perda de água.